Qual que é a quantidade disso? Porque não dá pra medir, porque ela é super mal de definir. A gente não consegue na consulta diferenciar, às vezes, uma catisia de uma ansiedade, uma catisia de uma agitação psicomotora. Então eu ia fazer essa live aqui, eu tava vendo sobre... Tem um outro efeito, tem algumas coisas que a gente tem que olhar, que é o efeito do remédio nisso tudo. O que é o problema? A pessoa, ela tem transtorno bipolar, então ela é meio agitada, ela é meio inquieta, meio pilhada. Aí ela chega e recebe um antidepressivo. O que vai acontecer com ela? Quem já está acompanhando as lives já sabe o que vai acontecer. Ela vai ficar, provavelmente, tem uma chance grande, dela ficar mais agoniada, mais inquieta. Às vezes ela fica mais compulsiva, quer gastar mais, quer comer mais. Ela fica toda mais impulsiva, fica mais irritada. Aí como que a gente fala? Se a pessoa não está sabendo dos conteúdos dessa live, se a pessoa não está sabendo o que é ansiedade, o que ela vai dizer? Ela vai falar, eu estou com ansiedade. Então ela está tomando um antidepressivo, ela fica mais compulsiva, está comendo a mais, está mais agitada, está mais agoniada, está toda meio ruim. Aí ela vai descrever que ela está com mais ansiedade. O que pode acontecer? Podem aumentar o remédio dela, podem dar mais antidepressivo, podem trocar um antidepressivo pelo outro, aí vai ficar no 0 a 0, ela vai piorar. Então esse é um problema que começa a acontecer, que são essas agitações, essas inquietações, essas pioras de ansiedade por causa dos remédios equivocados que as pessoas estão tomando para tratar aquilo que foi entendido como ansiedade lá no começo, que não era ansiedade exatamente. Era uma outra coisa mais importante. Era o TDAH, então a pessoa tem TDAH e fica tomando antidepressivo. A pessoa tem transtorno bipolar e fica tomando antidepressivo. Ela vai colher praticamente só os efeitos colaterais desses remédios, porque ela não tem muito para ganhar com antidepressivo sozinho. Não vai funcionar tão bem. Então ela vai ficar nesse processo de uma coisa enxugando a outra e aí fica pesado de resolver, não resolve. E aí tem um outro efeito colateral que chama acatisia. Acatisia, eu achava que era não conseguir ficar parado. Acatisia não era ficar parado. Na verdade, acatisia vem do grego. Não. Catisia é sentar. É a pessoa que não consegue sentar, não consegue ficar parada. Esse é só o nome, tá? Mas pode não ser desse jeito. É uma inquietação psicomotora, ela é uma inquietação, então, psicomotora. Cabeça, turbilhão, agitação no corpo. A acatisia é um problema que acontece como efeito colateral de remédio. Então, a acatisia é um tipo de agitação especial que acontece como agitação causada pelos remédios. Quais remédios que mais causam isso? São todos aqueles que a gente usa que a gente chama de antipsicóticos. Então tem a risperidona, o Haldol, a quetiapina. Todos esses podem causar acatisia. É comum em algumas pessoas, tipo idoso tem mais acatisia, tem algumas pessoas que têm mais acatisia. Aí tem uns remédios que causam muita acatisia, aripiprazol, lurazidona. Você sabe um outro remédio que causa acatisia, que talvez você já tenha usado, você tenha passado mal, tenha ficado ruim? Plasil pode causar isso. O Plasil dá uma reação, quem já recebeu Plasil na veia, pode ter tido uma reação extrapiramidal. Me diz aqui se alguém já passou por esse terror, porque é sempre um terror nos prontos-socorros, é a reação do Plasil que a pessoa toma e ela acha que ela vai morrer, ela tá com vontade de pular pela janela, quebrar a cara do médico que deu aquele remédio para ela. Isso é uma reação extrapiramidal, que a gente chama, um nome complexo, do Plasil. Então, o Plasil, ele pode dar essa reação agoniante, insuportável, e aí essas pessoas que têm reação com Plasil, por exemplo, aqui ó, falou que teve com cefálio, que teve algumas reações esquisitas, é uma reação de angústia, de agonia, que você quer sair correndo, já passou pela reação do Plasil. Se você já passou pela reação do Plasil, você é uma pessoa que tem mais chance de ter essa reação de acatisia com outros remédios psiquiátricos. E aí eu falei desses remédios que são antipsicóticos, mas antidepressivo também pode dar acatisia. Então, antidepressivo, estalopram, fluoxetina, sertralina, eles todos podem dar acatisia. E esse é um problema enorme, isso é muito complicado, isso não é simples de resolver.
Por quê? Então você imagina, perguntaram aqui de borderline, perguntaram de transtorno de ansiedade. Um monte de gente já toma. Antidepressivo hoje, ele sai da receita, ele sai do consultório que nem água, é que nem vitamina. Eu não sei direito o que você tem, eu vou te passar um antidepressivo. Como se antidepressivo fosse uma coisa neutra. Não é. Antidepressivo pode ter efeito colateral e pode ser efeito colateral grave. Pode ser efeito colateral complicado. Não é pra gente ter medo de usar quando precisa. Mas não é para usar sem fazer uma triagem e um entendimento do que está acontecendo. O antidepressivo ele pode causar, por exemplo, um dos efeitos que eu já vi acontecer, eu já vi ter isso, é a acatesia. A pessoa fica agitada, agoniada, fica mal. A acatesia, gente, dá pensamento de suicídio. A pessoa fica com vontade de morrer. Ela entra nesses problemas, quer pular da janela. É horrível. É uma coisa terrível em algumas situações. O antidepressivo pode causar isso em algumas pessoas. E aí, o que é o grande problema? Às vezes a pessoa, ela tá tomando o antidepressivo de forma equivocada, não era para ela estar tomando, não precisava. Ou às vezes ela tem indicação, mas ela teve esse efeito colateral. Ela tá com um problema lá da vida dela, de ansiedade, de preocupação, de sobrecarga. Ela vai lá e toma um antidepressivo. Ela pode ter uma reação dessa e vocês imaginam o que a gente vai pensar de uma pessoa que toma antidepressivo e fica tão mal. A gente vai pensar que ela pode ter transtorno bipolar. Então essa é uma causa de diagnóstico errado de transtorno bipolar que a gente tem que ficar atento, que pode acontecer. É uma pessoa estar com uma reação ao remédio, específica do remédio, e isso parecer muito com uma reação de quem tem transtorno bipolar. E aí a gente às vezes acha que tem transtorno bipolar, começa a tratar para depois descobrir, entender melhor e vai descobrir que era efeito colateral do remédio que ela estava tomando. Isso é um desafio, não é simples de separar, porque o transtorno bipolar, quando a pessoa tem, ela toma antidepressivo, ela pode mesmo ter uma agitação e isso ser do transtorno bipolar. Então a gente se perde. A acatesia é uma questão complicada, que a gente nem sabe dizer quantas pessoas têm, qual que é a quantidade disso, porque não dá para medir, porque ela é super mal de definir. A gente não consegue na consulta diferenciar, às vezes, uma acatesia de uma ansiedade, uma acatesia de uma agitação psicomotora. Então eu ia fazer essa live aqui, eu estava vendo sobre a ansiedade, sobre a agitação psicomotora, e essas duas coisas é até meio fácil de separar. Mas eu quis trazer esse outro ponto aqui, que eu também tenho dificuldade de separar, que não é simples, que é a acatesia. A grande questão da acatesia é que ela é efeito colateral de remédio. Então ela é um problema que aparece quando a pessoa toma o remédio. E eu gosto de falar desses efeitos colaterais de remédio que as pessoas não conhecem, porque isso mostra que enquanto a gente puder evitar o uso desnecessário de remédio, a gente tem que fazer isso. O que pode ser resolvido com mudança de estilo de vida, o que pode ser resolvido com mudança de terapia, você vai atrás de fazer. Você não viaja, não, de ficar querendo tomar remédio e ficar só no remédio, porque você pode ter esse tipo de reação que é terrível, é marcante, é traumatizante ter uma crise grave de acatesia. Não é brincadeira. Agora, se a pessoa tem uma doença que nem transtorno bipolar, se ela tem uma doença depressiva recorrente, alguma coisa grave, importante, que aí é de estabilização, aí ela vai tomar o remédio para tratar a doença dela, para tratar o problema dela, né? Pessoas que... A risperidona, por exemplo, usa em autismo, usa em quem tem agitação, a gente dá risperidona para acalmar. Imagina a pessoa que está dando risperidona para acalmar, está dando um remédio para acalmar, quetiapina para acalmar, remédio que acalma, só que ela tem uma reação de agita. Ela agita e fica inquieta. Aí o que a pessoa pode fazer? Se a gente não perceber, o que pode acontecer? Você vai aumentar o remédio que está dando piora nela. Aí ela piora mais ainda. Então, às vezes, você entra nesses processos aqui quando não consegue uma boa avaliação. Tá? O pessoal está falando que está aí no PSF, os médicos aí do PSF que estão vendo da atenção primária, repara nisso, paciente tomando remédio psiquiátrico, tomando Aldol, tomando risperidona, que não consegue parar não consegue parar de se mexer, não consegue parar de se mexer, isso é acatesia, aí tem que avaliar. Se ficar muito tempo, pode ficar permanente, aí chama discinesia. Alguém falou aqui de buspirona, né? Buspirona é um remédio que é super tranquilinho, a gente passa, que não tem efeito colateral nenhum. Eu já vi gente ter alteração grave, tá mais de ano tentando melhorar da alteração motora, não consegue parar de mexer a boca
por causa desse remédio, por causa dessa buspirona, que é um dos mais tranquilos. Então, e aí mesmo parando o remédio não tá voltando porque é uma alteração que às vezes é duradoura, às vezes pode ser permanente, tá? Aí, ó, é muita gente que traz esses relatos. Venlafaxina também pode dar, vários podem dar, tá? Certo? Faz sentido nessa conversa. Então agora, aqui ó, eu separei um relato que eu tinha visto de acatisia. A pessoa tinha vontade de pular fora da pele, de tão insuportável que era, tá? Então essa é a conversa que eu queria ter com vocês sobre ansiedade, o que é ansiedade. A gente falar de ansiedade, ansiedade é medo, ansiedade é insegurança, ansiedade é dificuldade de lidar com as situações. Pode ser causado por uma doença, mas na maioria das vezes é uma reação à forma como você está encarando seus problemas, é uma reação ao seu estilo de vida, é uma reação a como você gere as suas questões emocionais, como você se preocupa demais com as situações que você não tem controle. Isso gera ansiedade, isso melhora muito com terapia, a não ser que seja causado por uma doença. Aí se for causado por uma doença, tipo transtorno bipolar, por algum problema assim, aí precisa tratar exatamente o problema. A agitação psicomotora é diferente de ansiedade. Ansiedade é medo, a agitação é impulso, a agitação é aceleramento, a agitação é inquietação. Isso pode vir no transtorno bipolar, pode vir no TDAH. A gente vai lembrar sempre do TDAH quando a pessoa for cronicamente desorganizada com ela mesma, desorganizada na vida dela, ela não consegue se gerir. Essa é uma pessoa que tem classicamente um perfil de TDAH. A pessoa com transtorno bipolar pode ser mais acelerada, mas ela também vai ter algumas fases de oscilação, períodos em que ela fica mais pilhada, períodos em que ela deprime. Se ela fica mudando, se ela muda, isso não é causado por TDAH. TDAH é sempre, TDAH é constante, ele não fica tendo fases. Então, o que tem fase é uma doença de fase. Então, é bipolaridade, por exemplo, é transtorno depressivo recorrente, é uma doença que tem fase, que tem épocas, que tem estações, tá? TDAH não tem estações, TDAH é a mesma estação todo dia ligado, tá? 10 estações de rádio mesmo.